mas não consigo, não. Pode sentar, irmão. Oi, Jesus, vamos lá. E o tema da mensagem é em memória de mim. Em memória dele. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é em memória dele que a gente está aqui reunido, irmãos. Sim ou não? Sim. Eu chego todo arrumadinho, vou me desarrumando todo, né? Oi, Jesus. E para falar de em memória de mim. Nessa noite, irmão, o que traz a tua memória, de verdade? O que vem quando você vê essa mesa aqui? Esse cálice, o pão, o que vem na tua memória? O que faz você estar aqui nesse lugar, nessa noite? O que faz você se reunir com o teu irmão aqui, nesse lugar? Irmão, Santa Ceia é em memória dele, é para ele a gente trazer a nossa memória tudo que o Senhor já fez por mim e por vocês, e o que Ele fez para a gente chegar aqui. Libera o microfone para aquele aqui nessa noite. Deixa o microfone aqui bom para ela, por favor. E em ano de Timóteo, eu vou falar de cruz e vou falar de discipulado, porque Jesus até chegar, está consumado, Ele nos ensinou muita coisa, irmão, mas muita coisa, e tudo que Ele nos ensinou vai nos ajudar a não desistir, irmão. A não desistir. Nessa noite eu vim falar para você, vai ter traidor, vai ter ingrato, vão te abandonar, vão te caluniar, mas você não vai desistir. Então se prepare, se falar para você um outro evangelho, eu estou te falando o verdadeiro, que vai ter dor, vai ter sofrimento, mas também vai ter alegria também. Não é só sofrimento, tem alegria. Porque a alegria dele é a nossa força. E aí quando a gente começa a ver o ano de Timóteo, hoje eu estava lá na igreja de manhã com o pastor Alexandre, e ele trouxe um pouco do capítulo 1 novamente, fez uma introdução maravilhosa lá na igreja, e aí falou um pouco do capítulo 1, e mais uma vez eu estava ali, essa palavra estava no meu coração, eu tinha a opção de repetir a mensagem da manhã da pastora, mas também o pastor me dá liberdade, e essa mensagem estava no meu coração, e quando o pastor ministrava lá de manhã, o Espírito Santo testificou no meu coração, eu falei, é ela então que eu vou trazer, e agora escutando esses louvores, eles nem sabiam de nada, nem sabiam a mensagem, e eu falei, Senhor, obrigado Espírito Santo, por testificar mais uma vez. E quando o pastor começou a ministrar lá o capítulo 1, fala, qual é o capítulo 1 do livro do nosso pastor? Tem alguém? Te olhando. E aí quando eu comecei, ele começou a falar ali de Paulo, e a introdução que ele trouxe lá foi de Paulo de Atos, a gente vai ler aqui também, Atos 14, 19 e 20, pode projetar aí? E quando ele estava ministrando lá de manhã, e leu esses 2 versículos, eu falei, cara, Paulo, que a gente olha hoje, é uma referência para a gente, junto com os outros apóstolos, a gente fala, por que Paulo era assim? Porque ele olhou para Cristo, irmão. Porque Paulo era desse jeito, porque ele era discípulo de Jesus. E quando a gente é discípulo de alguém que não desiste, passa por muitas dificuldades, mas não desiste, a gente quer seguir ele também. E olha o que Paulo vai dizer aqui, em 19 no 20. Então alguns judeus chegaram a Antioquia, em Icônio, e instigaram a multidão, apredejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. 20. No entanto, quando os discípulos rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé. E quando eu li isso, o pastor ministrou lá de manhã isso, eu falei, cara, imagine Paulo, eles apedrejaram, irmãos. Paulo estava sofrendo, sangrando, mas ele não desistiu. Ele lembrou de Cristo. Se Cristo foi até o fim, por que eu vou parar? Tem alguém me olhando. E Paulo voltou para aquela cidade e continuou a pregar, mesmo sendo apedrejado. E aí quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, foi por isso que em Atos 7, Estevão estava sendo apedrejado, estava sendo caluniado, ele olhou para o céu se abriu. E eu quero falar para você, as pedras não são para te matar, as pedras é para você ver o céu aberto sobre a tua vida.
A gente quer pegar a pedra e quer atacar de novo. Não, pega a pedra e começa a fazer degrau para tu ficar mais perto do céu, irmão. Tanto que Estevão, quando viu os céus abertos, ele falou: Senhor, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. E eu quero trazer para você o sofrimento de Paulo. Fez ele se tornar um cara obediente. E Hebreus 5 vai dizer, Hebreus 5, projeta para mim aí, Hebreus 5, 7 ao 9, vai dizer que Jesus aprendeu a obedecer no sofrimento. Então eu quero trazer para você nessa noite, que o teu sofrimento é para trazer obediência à palavra de Deus. Então por isso que a gente não vai entender, porque a nossa carne não quer sofrer, mas para ela obedecer o Espírito, a gente vai ter que botar ela para sofrer, porque a carne não vai querer fazer, por isso que ela sofre, mas o Espírito, ele obedece a Cristo. E o próprio Jesus viveu isso durante a sua vida. Hebreus 5, 7. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Aquele que podia ouvir quem? O Pai, Deus, falou que ele ouviu, porque Jesus, quando estava lá no Getsemane, ele falou: se possível, afaste, mas todavia faça a tua. E aí Deus ouviu: eu fazia a minha vontade. Você não orou assim? Só que a gente só quer a primeira parte, fazer a nossa vontade, e a gente esquece de orar e fazer a tua vontade, porque a vontade dele vai desagradar a gente. Mas nesse texto, quando eu olho para Jesus, no versículo 8, embora fosse, gente, faz um culto comigo, senão eu vou ficar com ciúme. Embora fosse, tem filho do teu lado aí? Vê se tem alguém, pergunta, você é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Levanta a mão aí. Você é filho? Tem certeza? Absoluta? Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu. Então o teu sofrimento, a tua tristeza, a tua dor é para te trazer obediência. E ele era filho, mesmo sendo, ele obedeceu. E o 9, com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito, e tornou-se a fonte de salvação eterna para... Fonte eterna de salvação para... Obrigado, Camila. Mas ele continua a frase, né? Para todos. Deus deu o seu único filho para que todos que crê, que obedece, tenha vida eterna. E ele terminou a frase: para que todos que lhe obedecem. E esses dias eu ouvi uma frase que encaixou nesse versículo. Você quer ouvir? Então fala, qual, pastor? Muitos querem o Salvador, mas poucos querem o Senhor. Porque o Salvador todo mundo quer. Todo mundo quer ir para o céu. O Salvador todo mundo quer. Todo mundo quer ter uma casa bonita, quer ter um carro legal. Todo mundo quer as coisas que Ele pode dar. Mas nem que ninguém quer um Senhor, porque Senhor tem que obedecer. E a palavra dele é para quem obedece a Ele, e não para quem quer somente a salvação. Ele morreu por todos. A salvação é para todos. Mas um detalhe, para quem obedece. E aí, irmãos, ninguém quer obedecer. Porque obedecer vai te levar para a cruz. Te obedecer vai fazer você renunciar à tua vontade, o teu querer. Obedecer vai fazer nós negarmos a nós mesmos. A minha vontade, o meu querer, vai fazer eu negar a minha cultura. O que eu aprendi com meus pais muitas das vezes. O que eu aprendi onde eu vivi, na minha casa, na minha família, muitas das vezes vai me levar ao contrário do que o mundo está dizendo para mim.
e com isso vai aborrecer a minha carne. Mas Paulo também falou para a gente que é melhor agradar a Deus do que aos homens. E Hebreus, o próprio autor de Hebreus, no 10:36, mas ele vai dizer assim para a gente: vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, primeiro a gente faz a vontade dele, vírgula, depois as promessas vêm. O problema é que a gente quer inverter, a gente quer as promessas, mas não quer fazer a vontade. Jesus tinha uma promessa, ele sentou à direita de Deus Pai, mas antes ele teve que percorrer um caminho. Ele decidiu obedecer, mesmo na dor e no sofrimento. E nessa noite eu quero fazer esse caminho com você, com esse irmão que está do seu lado nessa noite. Você pode dar um glória a Deus aí? E quando fala de obediência, a gente lembra de Jó. Jó, um homem que obedeceu mesmo na dor. E por ele obedecer, Deus teve misericórdia e compaixão e liberou bênçãos sobre a vida dele no final da vida. Tem filho de Deus aí nessa noite, irmão? Então obedeça ao teu pai. Mateus 26. Hoje é noite de Santa Ceia, irmão. Hoje é noite de a gente trazer à memória o sacrifício dessa cruz. 26, vamos ler do 20 até o 28, pode ser? No 20 ao 28, vamos ler direto e depois eu volto. Vamos fazer igual o nosso pastor? Eu vou ler o 20, vocês o 21, para vocês me ajudarem. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. 21. Muitos, aflitos, eles protestaram, um após outro: certamente não serei eu, Senhor. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem, seria melhor nem ter nascido. Vocês estão lendo ruim pra caramba, hein? Misericórdia. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Eu repeti? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Porque esse é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar o pecado de... Jesus está sempre dando uma oportunidade para nos arrependermos, né, gente? Que maravilha, né? E aqui ele vai trazer: Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer da mesma tigela. Interessante que Jesus fez uma pegadinha, né, irmão? Porque primeiro ele fala assim: um de vocês vão me trair. E aí depois que come, ele fala: o que comeu comigo. Porque se ele avisa antes, ninguém vai pegar, né, irmão? O engraçado, mas que João, que esse mesmo texto está em Marcos e em João também, João vai dizer que ele falou assim, o pastor já até pregou aqui nesse lugar também, falou assim, pegou um pedaço e falou: aquele que eu der. Irmão, de verdade, se Jesus pega um pedaço aqui do pão, sou Jesus, vou pegar um pedaço de pão aqui, molhei, aquele que eu der é o que vai me trair.
Você pegaria? Você pegaria? Você pegaria sim ou não? Então só a metade, porque os outros ficaram calados. Quem pegaria? Levanta a mão. Quem não pegaria? Levanta a mão também. Levanta a mão quem não pegaria. Levanta a mão, irmão. Está em dúvida? Então por que tu vai pegar nessa noite? Se você vai sair daqui e vai trair ele novamente. Porque nós vamos comer desse pão e vamos sair daqui e vamos trair ele novamente. Ele sabia que ele ia, mas naquela noite ele deu uma oportunidade de Judas se arrepender. Ele fez a Santa Ceia antes, ele não fez depois, porque ele quis trazer Judas ao arrependimento. Quantas vezes o Senhor está trazendo para a gente a palavra dele e falando, se arrepende. Ele falou, Judas, é você que diz, mas eu estou trazendo a oportunidade. Eu sei que tu quer me trair, eu sei que o diabo está botando no teu coração, mas eu estou trazendo a oportunidade dessa noite de você se arrepender, Judas. Quantas vezes o Senhor dá a oportunidade da gente se arrepender e a gente não se arrepende? Quantas oportunidades o Senhor deu essa semana da gente pedir perdão, a gente não pediu? Quantas oportunidades o Senhor está o tempo todo falando conosco, cada culto, cada palavra, cada mensagem. Por que a gente não se arrepende? Porque a gente faz da Santa Ceia um ato comum. Porque a gente faz da Santa Ceia do Senhor somente para bater cartão. Uma igreja cheia durante a Santa Ceia, mas depois esvazia. Isso aqui, irmãos, não é nenhuma coisa mágica. Isso aqui é memória do sacrifício do que ele fez na cruz. Isso aqui é para trazer arrependimento. Isso aqui é para a gente trazer a nossa memória. A cruz do Calvário foi sacrifício, foi sangue. Se nós estamos reunidos aqui nessa noite, foi por causa dessa ceia. Não é porque nós somos bons, não é por causa do pastor, do líder, não. É por causa que ele decidiu obedecer. E nessa noite ele está nos chamando, nos trazendo mais uma vez, falar, se arrependa. Se arrependa. Filhos, honre pai e mãe. O que ele está dizendo, arrependa, obedeça a Bíblia. Marido, honre a tua esposa acima de tudo. Morra por ela. Esposa, sejam submissas a teus maridos. É isso tudo que ele está dizendo para a gente. E por que a gente se torna um Judas na hora de obedecer e se arrepender? É isso. Jovem, se santifiquem. Não adianta tomar ceia, falar em línguas, se vai fazer igual Judas, vai se levantar daqui e vai trair, e vai fazer de novo. Pastor, então não toma ceia? Não toma e não faça mais. Toma e se arrependa. Toma e mude. Pai, eu não consigo, mas me ajuda. Mas faça alguma coisa. Onde é a tua dificuldade? Não vai. Se é bebida, para que tu vai num bar? Se é pornografia, para que tu vai ligar a televisão? Vai botar, se é o jogo, para que vai baixar o aplicativo? Não adianta, irmãos. Aqui não tem magia. Aqui não tem milagre. Aqui é o suco da uva. A única coisa que vai fazer a gente mudar é obedecer a palavra do Senhor. Que a obediência levou ele até a cruz. Independente do sacrifício, ele obedeceu.
Quando Ele dá essa oportunidade, Judas, eu sei, eu estou te dando mais uma chance. E nessa noite o Senhor está dando mais uma chance para mim e para você. De se arrepender, de se tornar um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um servo melhor, um líder melhor, um pastor melhor. É isso que o Senhor está nos chamando nessa noite. E aí Judas, ele não entendeu. E é triste ver que até hoje tem Judas que não entende. Mas o problema, irmão, eu venho te dizer aqui, Judas sempre vai existir. Quem não pode desistir sou eu e é você. Judas sempre vai existir, mas quem não pode mudar sou eu e é você. Eu preciso saber aonde eu quero chegar e nada vai me parar, porque o meu Senhor não parou e eu sou discípulo de Jesus. Posso ouvir um amém? E nessa continuidade que Judas ali, ele falou: este é meu sangue, que confirma a aliança, e ele é derramado por sacrifício para perdoar os pecados de muitos. No 31 ele continuou a saga dele até a cruz, para que nós estivéssemos aqui nessa noite. É Santa Ceia, irmão, é noite de ceia, e eu quis falar de ceia, do sangue derramado naquela cruz. No caminho Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do seu rebanho se dispersará, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês. Pedro declarou: pode ser que todos os outros abandonem Jesus, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará. Pedro, no entanto, insistiu: duvido, mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma. Então todos falaram o quê? Também não vou te abandonar. Mas ele está dizendo o quê? Todos me abandonaram. Me abandonaram. E o que eu quero dizer para você nessa noite: vão te abandonar. Fique tranquilo, vão te abandonar, vão te deixar sozinho. Mas não é para você desistir, irmãos, porque tem sempre alguém te olhando. Pastor, mas ninguém me fala comigo, ninguém me liga. Para com isso. Você esqueceu que pode até uma mãe esquecer de amamentar o seu filho, mas todavia o Senhor jamais esquecerá. Você esqueceu, o teu marido pode te abandonar, mas você tem um pai. A tua esposa pode te abandonar, mas você tem um Deus. O teu filho pode se perder, mas você tem um pai. O que ele está trazendo para a gente nessa noite? Me abandonaram, mas eu persegui, continuei. Vão falar para você: estou contigo, amigo, e vão te abandonar. Quando você entrou para a igreja, quantos amigos te abandonaram? Às vezes a gente fica assim entendendo. Não, irmão, é porque Deus quer tratar com a gente o propósito que Ele tem com cada um. Podem te abandonar? Podem. Pedro insistiu: Senhor, eu vou. A gente conhece a história. Depois Pedro negou Ele 3 vezes. Então pode uma mãe te abandonar? Pode. Pode um pai? Pode. Pode um marido? Pode. E eu vou te falar até uma coisa, que você pode ter certeza: o único que não vai te abandonar é Cristo, é Deus. E por um motivo: porque Deus abandonou Ele na cruz, para que hoje Ele não nos abandonasse. Deus meu, por que me abandonaste? Sustenta, fica, porque onde eu te abandono, mas amanhã estarei convosco até a consumação do século, irmão. Um Deus que abandonou o filho
porque olhou para mim e para você e falou: hoje eu deixo ele sozinho, mas amanhã eu vou estar com cada um de vocês. E você ainda quer desistir, irmão? E você ainda quer parar? E você ainda quer falar que não consegue? Que amor é esse? Que Deus é esse? Que Cristo é esse? E aí ele continuou. Todos abandonaram, mas ele chegou até o fim. 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. Fala de novo, Getsêmani. E disse: sente-se aqui. Getsêmani, anota aí. Você já sabe, né? Aqui nada é novo, tudo é repetido. Lugar de prensa, lugar do azeite, onde a azeitona lá ficava lá e aí saía o azeite ali. Jesus foi levado para um lugar para ser prensado, humilhado, sacudido, por causa das nossas dores. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sente-se aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado. Os 2 filhos de Zebedeu estavam Pedro, Tiago e João. 38. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fique aqui e vigiem comigo. Vocês podem repetir comigo o 36, o 37 e o 38 junto? A igreja pode ler comigo? No 3. 1, 2, mas todos juntos, amém? 1, 2, 3, o 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fique aqui e vigie comigo. Forte, né, irmão? Jesus abriu o coração. Que discipulado, né? Que verdade de Jesus ali abrindo o coração. E o que me chamou a atenção aqui foi quando ele fala assim: levou consigo os 2, Pedro, Tiago e João, e abriu o coração, falou: minha alma está profundamente triste, e ponto de morrer, disse ele. Fica aqui e vigiem comigo. Imagina, irmão, vamos lá agora. Pedro, Tiago e João, eles viram Jesus fazer o quê? Milagres. Imagina esses discípulos olhando para Jesus, aquele homem que ele viu curar um cego, aquele homem que ele viu um paralítico levantar, aquele homem que fez milagres e maravilhas. Agora aquele homem está diante deles falando: a minha alma está angustiada. Eles devem ter olhado um para o outro e falado: não é o Messias? Se a alma dele está angustiada, a gente está frito, estou perdido, o que será de mim? Ele falou: a minha alma. Porque quando um discípulo realmente tem relacionamento com o teu discipulador, a nudez da alma é revelada. Mas para isso tem que ter verdade entre o discipulador e o discipulado. E Jesus, entenda uma coisa, Jesus pregou para uma multidão, mas na hora de botar na mesa ele colocou 12. Na hora de chamar para orar e abrir a alma dele, só tinha 3. O problema é que a gente quer abrir a nossa alma para qualquer um, e aí depois não entende porque, mas eu falei para você e você contou fulano, ciclano. É porque você precisa pedir ao Senhor discernimento para abrir a tua alma. Jesus chamou aqueles 3, eram 12 discípulos, 12 apóstolos, eram 12. Os 12 estavam na última ceia, mas quando a alma dele angustiou, ele chamou 3 e abriu ali e falou: orem por mim, estou mal, cara. Agora deixa eu te fazer uma pergunta para uma igreja que é do discipulado, de célula. Será que hoje você tem maturidade para ver a nudez do teu líder? Ou se você vai falar que ele é fraco? Será que você tem maturidade para ver a nudez do seu pastor?
Será que seu líder, eu chegar para você, eu estou acabado, estou triste, minha alma está com profunda. A gente pode até pegar aqui hoje e interpretar profunda, minha alma está com uma profunda tristeza. Hoje a gente fala uma profunda tristeza, a gente vai falar de depressão. E aí muitas das vezes você vai falar, pô, meu líder está em pecado. Mas a gente pode ter uma profunda tristeza, mas o líder, o pastor não pode? Pode, ele é humano igual você. E será que a gente está preparado? Ou a gente vai fazer igual os três? Fique aqui, vigiem comigo. E quando Jesus voltou, os três estavam dormindo. Ao ponto de Jesus falar para eles, o espírito está preparado, mas a carne está fraca. Esses três homens viram Jesus fazer maravilhas, irmão. O que eu quero trazer para essa noite para a gente, é que o que está do teu lado é um homem, que é sujeito a fraquezas, a decepções, a tristeza, a emoções, mas nem por isso ele vai deixar de ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Em vez de apontar a fraqueza, em vez de dormir, vigia e orem pela vida do teu irmão. Mas é mais fácil apontar o dedo, é mais fácil julgar, é mais fácil falar, olha lá, era tão brabo e agora está caído. Porque é mais fácil apontar o dedo do que estender a mão. Mas Jesus confiava naqueles homens e abriu o coração dele naquele discipulado e falou, orem por mim e vigiem, porque a minha alma está profundamente abatida. E sabe por que Jesus, irmão, estava com a alma profundamente abatida? Sabe por quê? Quem sabe? Quem sabe? Fala, pastor, não sei. Você pode me contar? Fala aí, irmão, tá todo mundo quieto hoje, viu, Marcelo? Pastor Alexandre, todo mundo brinca, ri com a gente tem que ajudar, irmão. Senão eu não vou receber minha oferta. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Jesus já estava vendo tudo que ia acontecer. Jesus já estava vendo todo o processo ali, da chicotada que ele ia tomar, da coroa de espinho que ele ia tomar. Jesus já sabia de todo o processo até chegar na cruz. Ele sabia que ele precisava receber o cálice da ira de Cristo, das nossas vidas sobre ele. Por isso que a alma dele estava profundamente angustiada, porque ele sabia, porque ele era Deus, então ele sabia de tudo. É como hoje, irmão, Deus abrisse o céu aqui e pegasse a história aqui do Tiago e falasse todo o futuro dele. Assim como José. Vamos lá, José. Se Deus fala, José, você vai ser governador do Egito, irmão. Mas para isso, tu vai ter que ser vendido, depois tu vai ser preso, depois tu vai ser caluniado, e aí depois sim tu vai se tornar governador. É como se Deus falasse para mim e para você, primeiro vai ter um câncer, para depois você usufruir de outras coisas. Primeiro, o teu filho vai se perder, para depois se tornar um pastor. Sabe, entendendo essas coisas? É como se Deus revelasse para mim e para você nessa noite, o nosso futuro, e você olhasse, irmão, por muito menos a gente se angustia, fica angustiado, por muito menos a gente fica triste, a gente perde um emprego, fica chorando, por muito menos a gente entra em depressão, por muito menos a gente tem crise de ansiedade. Imagine se Deus hoje apertasse o play aqui nesse telão e começasse a mostrar o futuro de cada um que está sentado aqui. Tudo que você ainda vai viver, assim como Jesus estava vendo tudo que ele ainda ia viver. Imagine hoje. Hoje você pegou aqui, pastor Sérgio, a partir de hoje, dia 7, 8, 9, começasse a passar a minha vida todinha aqui, irmão. Só que nessa passagem, muito sofrimento. Eu ia ficar como agora? Foi por isso que Jesus estava angustiado, a alma dele estava doendo dentro dele. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Ele não parou, irmão.
já tinha sido abandonado, sabia que ia ser traído, sabia que ia ser chicotado, sabia que iam falar crucifica, sabia que ia botar uma coroa de espinho, mas não parou. Qual é o teu Getsemane nessa noite? Qual é o teu Getsemane nessa noite? É o teu casamento, irmão? É o teu filho? É o teu vício? Qual é o teu Getsemane nessa noite que quer te parar? Mas Deus te trouxe aqui nesse lugar para dizer: eu não parei. Você é meu discípulo. Vai, eu já fiz o processo para você. É isso que Cristo está trazendo nessa noite para a gente. Ele já fez. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu por mim e por você. Então não desista, persista, persevere, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. É isso que Ele está dizendo para mim e para você. Continua. Imagine a cabeça desses homens, ao ponto deles dormirem. Jesus pedindo vigia, ora, e eles dormem. Jesus fala: meu Deus, não posso contar com ninguém, mas tá bom, eu ainda tenho Deus. Eu ainda tenho Deus. A minha alma está angustiada, mas eu vou seguir. Aí no 39 ele vai dizer assim: ele avançou um pouco. Irmão, quando eu li esse texto eu falei: cara, Jesus é Filipenses 2,5. Falei: Jesus, Thiago, irmão, não tem como. Ele era Deus, gente. Se esvaziou. Olha o que o cara faz. O cara, né? Depois vamos botar na internet, olha lá, pastor, fala, cara. Ele avançou um pouco, curvou-se, com o rosto no chão. Irmão, ele sendo Deus, curvou-se, com a alma angustiada, dobrou o joelho, botou o rosto no chão. Meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. O que você está fazendo com o teu Getsemane? Quando eu olho para isso, eu falo: o que nós estamos fazendo com as nossas dores? Estamos indo para a internet postando, estamos indo para o Instagram postando. E Jesus tinha 12 na mesa, tinha 3 que ele pediu para orar, mas quando ninguém conseguiu, que continuou dormindo, ele foi sozinho, abriu a porta do quarto dele, dobrou o joelho dele, porque no secreto o Pai te ouve. O problema é que a gente é uma igreja que quer botar para todo mundo o nosso problema, só não conta para ele que vai resolver. O próprio Jesus se prostrou diante do Pai, se botou o joelho, boca no chão. Igreja, coloque a cara no chão. Talvez ainda tenha misericórdia para nós. O Senhor está chamando: imita o meu filho, imita o meu filho. Foi ele que venceu na cruz, não foi o pastor Sérgio, não, foi Cristo. Cristo em nós, a esperança. Cristo em nós, a esperança da glória, igreja. É Cristo. Não parou, avançou. Olhe para Ele, autor e consumador da nossa fé. Sabe por que Paulo não desistiu? Porque Paulo olhou para Cristo. Sabe por que João não desistiu? Porque João olhou para Cristo. Sabe por que tu não vai desistir? Porque tu vai olhar para Cristo. Prostrou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele: afasta de mim esse cálice, olhando para tudo que ia acontecer. Abriu um telão naquela hora ali, Jesus vendo tudo que ele ia passar para chegar na cruz. E ele se desesperou. João vai dizer que suava gotas de sangue por ele, num processo tão forte de angústia que estava dentro dele, porque Deus abriu ali e ele viu o sacrifício que ele precisava.
Falam que a chicotada tinha um ferro que quando pegava, arrancava pedaço de Jesus. Jesus nesse momento ainda não tinha acontecido, mas ele estava vendo tudo isso. E aí ele, na angústia, ele grita: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu sei, irmão, que tem hora que dá vontade. Pai, afasta de mim. Está doendo, eu não estou conseguindo mais suportar. Eu sei, irmãos, que tem, às vezes, vem algumas coisas nas nossas vidas. Às vezes é um filho que se afasta, às vezes é um marido que vai embora, às vezes é uma doença que nos atormenta, às vezes é um desemprego, mas ele está falando para a gente nessa noite: confie em mim, porque eu já fiz. Tem algo maior nos esperando do que aqui, irmãos. Tem algo muito maior. Por isso, quando o pastor às vezes fala: buscai primeiro o reino, busquem, esteja firme com Cristo, as demais coisas, irmão. Vou copiar do que eu ouvi. Pedro passou a noite pescando. Pegou alguma coisa? Pegou nada. Mas ele queria o quê? Peixe. Ele não queria peixe, irmãos? Queria peixe. Mas não pegou? Na manhã seguinte, Jesus chegou, pediu o barco emprestado, foi para dentro do mar, pregou para a multidão. Quando acabou de pregar, falou: Pedro, joga a rede agora do lado direito. Pedro ainda tentou argumentar, falando que: não, eu sei, eu sou pescador, passei a noite que é hora de pescar, de manhã não é hora de pescar. Mas Pedro falou: sobre a tua palavra eu vou lançar. Pedro lançou. Pegou peixe? Pegou peixe, igreja? Sim ou não? Sim. Pegou peixe. Pouco ou muito? Pouco ou muito? Muito. E Pedro queria o que na noite? Pegar o que? Conseguiu o que queria? Não. Mas de manhã ele conseguiu o que ele queria? Sim. Pegou? E depois que ele pegou o que ele queria, ele viu que nada daquilo tinha valor para ele. Largou tudo e foi seguir Jesus. Você está entendendo? Tudo que você quer não se compara a seguir Ele. Toda essa dor que você está passando, segue Ele. Essa dificuldade que você está vivendo hoje, o luto que tu está vivendo hoje, olhe para Ele. Segue Ele, mantenha o foco nele. E aí Cristo Jesus naquele momento dobrou o joelho e falou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. E nesse momento, irmão, quando Jesus sofrendo, sangrando, angustiado, que ele falou: afasta de mim esse cálice, tem um ponto. E ele respira bem fundo. Só que esse telão que mostrou para ele, até ele chegar na cruz, continua aberto. E aí ele tem outra visão. Ele falou: o sacrifício, o sofrimento está grande. Pastor, está difícil. A minha luta está grande, pastor. Meu marido não se converte. Meu filho não volta. Minha esposa não muda. No trabalho está difícil. Eu não consigo. Daqui a pouquinho abriu um clarão lá para Jesus orando. O telão mudou. E ele olhou para a cruz. Está difícil. Mas quando ele chegou na cruz, a tela mudou. E ele viu que após a cruz ia ter uma Rehobote cheia de gente. Ele viu após a cruz e viu uma Rehobote lotada de gente. Ele viu após a cruz e falou: vai valer a pena. Vai valer a pena. E eu quero te dizer nessa noite: vai valer a pena você se manter fiel a Cristo. Vai valer a pena você continuar. Vai valer a pena você não desistir. Porque tem alguém te olhando. Tem uma família te esperando. Tem uma geração te esperando. Vai valer a pena, irmãos. Não desista.
vai valer a pena mesmo. Tem a cruz, mas tem após a cruz. Tem o dia do desemprego, mas tem o dia da abundância. Olha onde você está nessa noite. Olha onde você está nessa noite. Lembra do teu passado. Lembra quando você chegou nesse lugar. Quem era você? Olha o que Cristo está fazendo na tua vida. Tá difícil, mas continua. Então mesmo que vale. Sofra, mesmo que hajam lutas, nada vai me impedir de chegar ao céu. Vai valer a pena, irmão. E chegando lá, eu quero. O sofrimento traz perseverança. E a perseverança, a mal do nosso caráter. Sim. Eu sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos toda lágrima será enxugada. Deus enxugará. Eu vou receber nas mãos do meu Senhor. Tem uma coroa. Minha coroa. Tem uma coroa te esperando, irmão. Não é esse problema que vai te paralisar, não. Continua, irmãos. Paulo não parou. Nas mãos do meu Senhor, a minha coroa e o meu galardão. Encara essa dor, irmão. Encara essa dificuldade. Bate de frente com ela. Bate de frente. Fala: eu creio no Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele já venceu e já lutou por mim. Eu não vou parar. Jesus, quando orou, levantou e falou: Senhor, aparte-me esse cálice, mas todavia cumpra a tua vontade. Eu estou preparado. Jesus levantou e falou: vambora, o meu traidor está vindo. Eu vou cumprir o que ele me chamou. Nada vai me parar mais. Eu vou até a final. A cruz é o meu destino. A cruz é o meu lugar. Eu não vou parar. Todavia a tua vontade, a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Para nossa carne não é, mas para o nosso espírito é. Por isso que ele te deixou. Eu vou preparar lugar. Meus filhos, eu vou preparar lugar. Mas eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, aquele que te pega pela mão, aquele que te sustenta, aquele que fala: filho, eu estou contigo. Chega. Está chegando o dia. Está chegando o dia. Nunca mais vai acabar. Morte, choro. Esse corpo vai ficar, irmão. Esse corpo vai padecer. Nunca mais, nunca mais não haverá mais noite. O choro vai durar só essa noite. O choro vai durar. O choro tem data marcada. Esse sofrimento tem data marcada, irmão. Jesus está voltando. Jesus vem buscar a igreja. Fica firme. Não desista. Não desista. Seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. Tocarei seu corpo, enfim. Jesus orou.
se prostrou, irmão. Quem se prostra diante do Pai se levanta para enfrentar qualquer batalha. Quem se prostra diante de Deus se levanta para enfrentar qualquer batalha. Não é uma doença que te para, não é um afronto que te para, não é uma traição que te para, não é, porque aquele que se dobra diante do Eterno se levanta, vai cumprir o teu propósito, vai cumprir o teu chamado. Ele te chamou, querido. Tem um propósito na vida de cada um de nós. Ei! Você não está sentado aqui à toa. Tu não veio aqui só para sentar e ocupar um lugar. Tu veio para cumprir um propósito. E o propósito é ir para a cruz. Ei! Oh, Jesus! Vambora! O meu traidor está vindo, mas deixa. Vem, Judas, me beija, porque eu sei do meu propósito. Pode me beijar, pode me trair, mas eu não vou desistir. Vem doença, vem desemprego, pode vir. Por um caminho tu vai vir, mas por 7 tu vai, porque eu estou cheio da presença dele. Eu tenho a convicção dentro de mim. Eu tenho uma palavra liberada sobre a minha vida. Ei, vai ter aflição, vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu já fui, eu sei que tu podes. Eu já fui até o final. Não vai desistir, não. Ei, você é discípulo de Jesus. Ei, você é discípulo de Jesus. Jesus levantou e foi. Judas beijou, se entregou, foi açoitado, foi castigado. Continua. Isaías 53. Como ovelha muda, Pilatos falou: estão te acusando, você não vai falar nada. Jesus ficou puto. Deixem falar de você. O que falam de você não muda a tua essência. O que falam de você não muda o teu caráter. Eles podem, você não, Timóteo. Eles podem falar, você não, Timóteo. Deixa eles fazer fofoca, você não, Timóteo. Oh. Dá um glória a Deus aí, irmão. Como ovelha muda, foi levado a um matador. Então Pilatos perguntou, 27:13: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas para surpresa do governador, Jesus não disse nada. No 28, no 26, então Pilatos soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Solta quem? Solta Barrabás. Vão falar mal de você, irmão, não se preocupe. Eles podem, você não. Você é que tem Cristo, você que tem o Espírito Santo, você que sabe aonde quer chegar, você que tem um destino. Eles não, mas você tem. Açoitado, crucificado, bateram, cuspiram, humilharam. Ele foi. Estão te batendo? Ele apanhou. Estão te humilhando? Ele foi humilhado. E não parou. 32. No caminho, depois de estar chicoteado, sofrendo, abandonado, caluniado, mas com uma convicção, carregando a cruz, cansado. E olha o que vai dizer: no caminho encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e os soldados obrigaram a carregar a cruz. Não se preocupe, quando você achar que está sozinho, Deus sempre vai enviar alguém para te ajudar. Deus sempre envia alguém para nos ajudar.
Não tem problema, irmão. No 39 ao 44, começaram a falar: você não é o rei dos judeus? Você, salva a ti mesmo. Você não é filho de Deus? Quantas das vezes falaram pra gente: ué, você não é cristão? Por que está passando por isso? Você não é filho de Deus? Por que está passando por essa crise? É porque eu tenho um propósito a cumprir. É porque Deus está me colocando no caminho que eu tenho que ir. É porque essa é a vontade do Senhor. E ela não vai agradar a ninguém, mas vai agradar a Ele. E aí ele seguiu. João 19, 17, para a gente finalizar. (17 e 18). Carregando a própria cruz, Jesus foi ao lugar chamado lugar de caveira em aramaico. Aí eles pegaram na cruz, outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Jesus vai dizer: aquele que quer seguir Ele, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Ele. Hoje é noite de você pegar a tua cruz e seguir Jesus, irmão. No 26, quando Jesus está na cruz já, irmão. Já está pregado naquela cruz. Já está ali no limite dele. Jesus, na verdade, ali vai dar o último suspiro para dizer que está consumado. Só que nesse momento, ele baixa a cabeça para pegar um fôlego e levantar e gritar: está consumado. Só que quando ele baixa a cabeça, naquele lugar de crucificação, naquele lugar de julgamento, ele olha, e quem está lá? Maria, a mãe, João, o amigo. E naquele momento de dor, de sofrimento, Jesus ainda a discipula. Na dor, na nossa dor, a gente ainda vai discipular pessoas. Na nossa crise, o Senhor ainda vai colocar pessoas do nosso lado para falar: Ele está sofrendo, Ele está doendo, mas Ele continua cuidando de vidas. Jesus olha, aí, Maria, aí está teu filho. João, aí está tua mãe. Cuide um do outro. João, esqueceu não? Lembra do meu mandamento antes da ceia? Amarás uns aos outros. Chegou a hora de cumprir, João. Eu estou indo, mas eu deixei um mandamento para vocês. E outra coisa que me chamou a atenção: valorize a sua família. Na hora do julgamento, na hora da crise, quem vai estar do teu lado é a tua mãe, é o teu pai, é aquele amigo de verdade. Valorize, valorize. E naquele momento de dor, Jesus olhou e falou: tá aí, ó. Cuide dele, cuide dela. Cumpra o que eu ensinei a vocês. E depois de trazer um ensinamento desse, aí ele falou: agora eu cumpri o meu propósito. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus sabia que sua missão, 28, havia terminado. E a minha pergunta nessa noite para você: a tua missão já terminou? Estou te fazendo uma pergunta. Vira para o teu irmão e pergunta para ele: a tua missão já terminou? Então por que você quer desistir? Então por que você quer parar? Então por que você está falando que te abandonaram? A tua missão acabou? Sim ou não? Não. Se não acabou, irmão, continue. Não desista. Vai até o final. E aí, para a gente finalizar aqui o 30, o 29. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja de vinagre e colocaram na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse:
Está consumado. Eu venci. Está consumado. E detalhe, Jesus não morreu, Jesus se entregou. Então o que Jesus está chamando a gente é para uma vida de entrega e de renúncia. Está consumado para Ele, mas para você. A morte não venceu Jesus, a dor não venceu Jesus. E eu vim nessa noite de dizer, irmão: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, aonde está a tua vitória? Tragada foi na cruz do Calvário. Então toda morte, irmão, toda palavra de negação sobre a tua vida já foi levada na cruz do Calvário. Quando Isaías 53 falou, ele foi transpassado pelos nossos pecados, é porque foi cumprido na cruz. E eu quero te convidar nessa noite a ficar de pé, em memória dele, em memória dele. Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é noite de Santa Ceia. E nada mudou. A cruz está vazia. Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Mas naquela noite tinha um ladrão na direita e um ladrão na esquerda. Um olhou e decidiu. O outro olhou e ficou. A cruz não mudou. Eu não sei, irmão, se essa noite eu quero te fazer um convite primeiro. Chega de ser Judas. Chega de comer do pão e sair para trair ele novamente. Pastor, está difícil, eu não consigo. Estou tentando, mas está difícil. Vem cá, chorar pela tua vida. Chora. Prostra teu rosto no chão nessa noite e fala: Senhor, não aguento mais. Eu não estou nem chamando para aceitar Jesus, mas se quiser vir, vem. Eu estou chamando para se prostrar mesmo e falar: não aguento mais. Todo mês é a mesma coisa. Todo mês eu vou lá, como e não cometo o mesmo erro. Levanto daqui e já chego dentro do carro fazendo besteira. Não aguento mais. Não quero mais viver dessa forma. Está o tempo todo se enforcando. Chega. Chega. Chega de viver uma vida de Judas. Vamos se entregar. O sacrifício que foi para ele chegar até lá, mas ele venceu. Vamos parar de dar desculpa que a minha dor é maior, que minha dificuldade é maior. Não. Cristo mostrou para a gente que não é. Ele suportou para que a gente pudesse suportar hoje. Ele pagou o preço maior para que a gente pudesse manter hoje. Então não, irmãos, não tem desculpa. Eu não estou falando também para você: pô, então não tem desculpa, você é igual Judas. Não. Deus te trouxe aqui nessa noite mais uma vez para tu se arrepender. O problema é que Judas não quis se arrepender. Chega de remorso, irmãos. Chega. Vamos nos arrepender. Traga a tua memória agora o sacrifício dessa cruz. Traga a tua memória como foi dolorido para ele. Só temos vida hoje por causa dessa cruz. Traga isso, irmãos. Deus tem algo novo, cara.
Olha o filho pródigo quando ele saiu. Mas olha quando ele voltou. Que nessa noite não olhe mais, não dê mais ouvido às palavras de Satanás sobre a tua vida hoje. Você